Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui para mais um Estar na Estrada, que vem sendo uma jornada incrível, né? Desde o nosso primeiro episódio, você que vem acompanhando, a gente já abriu muitas porteiras, mostrando os bastidores incríveis e emocionantes com muitas histórias que o cavalo nos oferece, em especial os bastidores dos leilões. E hoje nós estamos aqui nesse templo sagrado, nesse lugar muito especial que faz do cavalo de corrida a grande estrela dessa jornada toda. Estamos aqui no Jockey Club de Sorocaba, o berço do cavalo de corrida. E hoje, aqui nesse lugar tão importante, tão especial para os carreiristas, nós vamos entrevistar uma pessoa também muito querida, um amigo muito importante e especial da Star Leilões, o Antônio Little Simon, do Ara Simon. E vai ter muita coisa que a gente vai mostrar sobre o leilão dele, sobre o plantel dele que está incrível, os lotes, o primor da escolha que ele vai oferecer. Então, gostou? Vem com a gente nessa estrada, a gente só está começando. Bom, viu só como o programa está repleto de atrações hoje? A começar pelo lugar que nós estamos. Meu Deus, haja coração. A gente recebe com muito carinho, muito orgulho, o Antônio Little Simon, do Ara Simon, que é essa referência em todo o Brasil e em especial aqui no Jockey Club de Sorocaba, o coração, o berço do cavalo de corrida. Antônio, muito obrigada por estar aqui nesse lugar incrível, tão especial pra gente. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Fabi. Muito obrigado a você, ao Beto, a Star Leilões, por proporcionar esse momento. Nós estamos num local de grandes emoções. Aqui é o lugar que nós mais emoções estamos. Nós que somos apaixonados pelos cavalos, aqui cada corrida o coração sai pela boca. É verdade, Antônio. O carreirista aqui é um lugar sagrado, né? Eu acho que a referência que o Jockey Club se tornou de Sorocaba, de ser o berço mesmo do cavalo de corrida, não é à toa. A gente olha isso aqui hoje, nesse silêncio, nessa calmaria. Que ilusão, porque na hora que o bicho pega, isso aqui não tem limite para a gente realmente a adrenalina ser muito forte, né, Antônio? É muita adrenalina, só a gente que sabe, a gente que cria, faz o produto, vem, põe na pista, disputa. Aí vem gente da América Latina toda, do Paraguai, do Chile, da Bolívia, que nós tivemos no final de semana agora, Sim. Inclusive até dos Estados Unidos. Aqui é o espelho do quarto de milha a nível de América, a nível de mundo praticamente. Hoje nós estamos globalizados, entendeu? Só que é muita adrenalina, muita emoção. A gente que é apaixonado pelo cavalo... Não tem como explicar, né, Antônio? Tem. É uma emoção que só realmente estando aqui nesse templo sagrado. Agora, Antônio, a gente quer conhecer, a paixão é latente, a gente sabe todo o seu amor pelo cavalo de corrida, o quarto de milha, enfim. Mas como começou essa história, né? O Ara Simon ter se tornado essa referência, mas lá atrás tudo começou. Então, a história do cavalo comigo, ela vem desde que eu me conheço por gente. Eu nasci no interior, eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Eu vim para São Paulo com 21 anos de idade, faz 42 anos que eu estou em São Paulo, mas a gente sempre lembra das origens. Sim, com certeza. Meu avô tinha cavalo, o meio de transporte era o cavalo. Não tinha o meu pai tinha, eu mesmo, com 1 ano de idade, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o guri nasceu, vão dar um petiço de presente para ele. O que que é? Petiço é um cavalinho pequeno. Tá brincando? Então é verdade, com 1 ano de idade eu já fui presenteado com um cavalo. E o nosso meio de transporte era o cavalo. Nós não tínhamos outro meio de transporte, morava bem no interior, na divisa com a Argentina, na cidade de Alecrim, na região das Missões. Então essa origem com o cavalo, Aí eu vim para São Paulo em 1983, aí fiquei estudando e trabalhando, fiquei um bom tempo sem ter contato com os cavalos, mas na oportunidade que eu tive, eu comecei com cavalo de tambor, depois conheci
o Jockey Clube Sorocaba, aí fui mordido pela mosca do cavalo, que não teve jeito. Aí até hoje, então. É bem isso, né? Levou a picada, já era. Não tem antídoto, não tem nada, vacina. não tem remédio. Agora, Antônio, é muito cultural, então, né? O cavalo na vida, na sua família. O gaúcho, ele tem, né, essa proximidade, assim, a figura que realmente a gente visualiza quando fala no gaúcho é o cavalo, na história, né, no seu agronegócio, enfim, faz parte da cultura. O cavalo faz parte da minha vida, eu falo, é tradição e não é modismo. Exato. Porque a tradição está nas minhas origens. Exato. O cavalo e eu, nós convivemos desde que eu me conheço por gente. Exato. E hoje eu tenho fazendas, eu sou pecuarista também, então tenho N cavalos. Agora, a paixão pelo quarto de milha, pela explosão e pela inteligência dele, a gente não consegue nem descrever. É verdade, aí é que entra a questão. Esse crescimento, essa evolução que você teve ao longo dessa jornada, que uma paixão acabou virando até negócio, né? Porque você foi intenso, você se aprofundou, começou lá no trabalho, veio para a corrida e hoje você é um expoente na criação também. A gente, graças a Deus, a gente faz com muita dedicação, com muita paixão. Então, eu comecei a criar o cavalo quarto de milha por acaso. Eu tinha uma propriedade em Botucatu, aí lá no Aras Canarim nasceu o meu primeiro animal. Nossa, há 20 anos atrás. Aí eu comecei e era meio assim, meio lazer. Sempre foi, apesar que o cavalo nunca foi dinheiro. Mas você já estava num paixão. lugar que ia se lá profissionalizar, né? O gaúcho de Marseille foi o primeiro animal meu, a Carol Fly, que até hoje eu tenho. Nossa! Está comigo lá com 20 anos. Corri ela, o primeiro animal meu estreou em Sorocaba, ganhou com o profissional Zé Bispo. Zé Bispo tivemos algumas vitórias. Só mestres. Outro animal, eu tive um também que foi, criei para corrida, ganhou o Potro Futuro. O primeiro animal ganhou o Potro Futuro do Três Tambor, com o Richard Albanese, a Angelark. Então, assim, você só teve estreia. Aí eu fui criando. Em 2018, eu vendi a propriedade de Botucatu. Aí eu falei, quem lá olhava para mim era de Marseille, o famoso gaúcho, que criou Mogambo, Nordic, Apolo, o único que teve 3 tripes coroados. Uma lenda. Aí eu mudei eu moro em Arujá, sempre morei em Arujá, na Grande São Paulo. Um espaço pequeno, aí minha filha falou, eu tenho uma fazenda em Minas, falou, vou levar os cavalos para Minas. A minha filha, não, pai, traz para cá, mas é pouco espaço. Hoje meu escritório era uma cocheira do cavalo que eu transformei em escritório. Eu crio meus cavalos junto comigo, todo dia eu vejo eles. Gente, não adianta, né? Não tem jeito. Eu não consegui mudar para o Aras, Gabi, eu mudei o Aras para minha casa. Tá certo, tá certo. Eu acho que o quarto de milha, né, em especial o cavalo, de uma maneira geral, ele traz isso, né? Você não consegue desvincular, né, outras atividades que não estejam voltadas, porque além de na sua vida também ter tornado um negócio, né, Antônio, porque vocês também se tornaram essa referência, você estreou aí com chaves de ouro, então tem uma história lindíssima. Assim, eu tenho uma história de muitas vitórias. A maioria dos meus animais que eu criei não correram aqui em Sorocaba. Meus grandes sucessos estão no Paraguai. Paraguai são 8 anos consecutivos de recordes. Fala deles um pouquinho. Nós começamos lá com uma parceria com o meu cliente, meu amigo, o Mano do Estúdio Rancho Alegre. Ele começou com a Mística. Lá chamavam, aqui era Mestiça, lá chamaram de Mística. Ganhadora lá da rainha, da melhor égua da fronteira, a Mágica da mesma geração. Teve um Mágico aqui em São Paulo, tem 3 gerações. Aí na sequência veio a Notícia Lake, que ganhou tudo na fronteira, ganhou a rainha aqui e quebrou o recorde 365. Nossa. Em 2020 aqui em Sorocaba. Aí, não contentando, na sequência veio o Otto Lake, que ganhou tudo na fronteira, foi o rei da fronteira. E mais em seguida veio a Primeira Fest. Aí veio a Sapeca, que ganhou tudo esse ano. Então, não consigo nem... Graças a Deus, eu tive muito êxito. Que legal. Em 2015, aqui o Justus Monte, também uma vitória aqui com 16 e 14, ganhei a 3ª Tríplice Coroa. Nossa. Então, sempre, hoje, cavalos são garanhões na Argentina, e tem cavalo meu, criação minha correndo no Paraguai, no Chile, na Bolívia, na Argentina, que eu acompanho, e só com vitórias. Nossa, quer dizer... O meu, modéstia à parte, o meu índice de aproveitamento é acima da média. Nossa, isso é muito legal, né? Eu acho que isso é uma motivação até para as pessoas que ficam, né, com receio, assim,
Poxa, lógico, o fator genética, tudo ajuda, mas eu acho que a paixão, o desempenho, o investimento, né, Antônio, faz toda a diferença. A gente faz, por exemplo, eu aprendi com o Edmar Seis, com o Gaúcho, eu sempre falo, o aluno quando é bom tem que ficar melhor que o professor. E o Gaúcho foi um exemplo para mim. Que legal. O cavalo, você não precisa falar do cavalo, ele fala por si só. Se você deixar faltar alguma coisa pro cavalo, ele demonstra. Ele vai mostrar de alguma forma. De alguma forma ele mesmo. Seja na pista, seja no na resultado. pista, no resultado, no olhar, no estado físico dele, no É olhar. no olhar, ele tem a linguagem própria. Eu falo, um dia eu fui apresentar um cavalo, aí um amigo meu falou, não, você não precisa apresentar o cavalo. Ele se apresenta sozinho. Você não precisa falar nada do cavalo. É verdade. O cavalo chegou, ele se expõe, você não precisa falar. Ele fala por si só. Não, tanto que eu vejo alguns que eles sabem que eles chegam, eles são imponentes. Eles são a estrela da festa. Não é? Não, tem uns que são até assim, você vê que são exibidos. É verdade. Agora, Antônio, essa ponte aérea é muito importante com o Mercosul. Você agora, aqui no Jockey Club de Sorocaba, também em Arujá, né? Arujá, Grande São Paulo. Exato. Essa logística, como é que você acaba acontecendo, e isso, né, culminou também para você ser um grande vendedor da sua raça, né, do seu plantel. Na verdade, assim, onde a gente apresenta e aparece é aqui no Jockey Club de Sorocaba. Os primeiros animais que eu vendi para o exterior sempre foram vendidos aqui em Sorocaba. Aqui que sai. Foram comprados aqui, que sai aqui. Aí depois foram conhecendo, foram buscar lá em casa, aí foram comprando, caramba, eu como não... Aí a história assim mudou um pouco agora, porque o Aras meu chamava Aras WS. Por que Aras WS? WS era uma homenagem ao meu pai, que chamava Valdomiro Sim. E ele faleceu muito novo e tinha uma pista de corrida, mas na estreia da pista ele morreu com 40 anos de idade. Então era uma homenagem a ele. Sim. Aí como apareceu na mídia aí, o Wesley Safadão, caramba, o pessoal confundia WS com o Wesley Safadão. Até porque ele entrou, né? Aí eu resolvi. Falei, eu vou mudar o nome, não por muita confusão, digo, que nome eu vou pôr? Aí eu peguei o meu sobrenome, botei no Aras Simo. Alessio Antônio Simo. E eu tive uma grande felicidade. Aí na geração S, eu tirei um cavalo que eu escolhi para mim. Deixei em casa, falei, esse cavalo eu vou correr, botei o nome de Simo. Simon Lake HWS. Aí um amigo, mano do Paraguai, me ligou, um amigo precisa comprar um cavalo, ele tem um cavalo, você tem algum cavalo, ele quer um tordilho. Eu tenho um aqui que eu guardei para mim. Mas quanto você quer no cavalo? Daqui para lá ele acabou me pagando o que eu pedi no cavalo. Meu Deus. E não foi por acaso, foi uma bênção de Deus, nada planejado, as coisas, você faz o trabalho bem feito, ele acontece, o resultado vem, você não precisa falar, não, ele vem sozinho. É verdade, Antônio. Aí o cavalo foi correr, estreou em Bela Vista, ele estreou lá com 16,52, bateu o recorde da pista histórica. Deus. E depois ele teve um acidente, mas voltou a correr agora há poucos dias de Coronel Via do Grande. Então foi o primeiro animal, Simon Lake. Você já, como sempre, você estreando. aí eu criei o primeiro leilão Aracimo, que a primeira geração Aracimo que eu acompanho, que hoje eu acompanho, que eu acostumei, é essa geração que vai ser vendida. Que é essa que está sendo, então, preparada para o seu próximo leilão. O meu próximo leilão com a Star Leilões, são poucos animais, são 11 animais meu e mais 4 convidados. Mas super selecionados. Super selecionados, que a gente não cria quantidade, a gente cria qualidade. É verdade, então, Antônio. E a qualidade, nós não precisamos fazer muita propaganda. O animal demonstra nas pistas onde estão correndo. Nossa, depois de todas essas histórias vitoriosas, curiosas, porque você, o fator sorte, vamos dizer, não é que é só a sorte, mas você tem aí um pezinho sortudo, hein? É assim, eu mandei uma mensagem, até eu vou olhar ela aqui, um amigo meu, ele que não é um amigo de longa data, ele me respondeu, eu mandei o vídeo para ele, que foi uma coisa, eu mandei para a gente quer divulgar, né? Com certeza. Ele não é do ramo do cavalo, é um amigão meu de negócio, de muitos anos. Antônio. Aí ele respondeu, ó, lê aí o que ele respondeu, ó. Não foi só por merecimento, mas por determinação e mérito. Abraço. Quer dizer... Isso é uma satisfação muito grande quando nossa, uma pessoa... Antônio, isso que
faz a gente cada dia acreditar mais no que faz. Com certeza. E eu tenho a paixão. O meu hobby, por exemplo, domingo de manhã eu estou em casa, tomo um café com a esposa, ela fala, vamos caminhar. Eu vou fazer a caminhada no piquete dos potos, revisando, lavando o bebedor d'água. O meu área virou minha academia, onde eu faço minhas caminhadas. Eu conheço essa história, Antônio. Eu posso imaginar e adivinhar. Eu conheço essa história. Meu marido, quando a gente vai viajar, eu falo, nossa, vamos viajar, vamos. É que tem um leilão lá, é que tem uma corrida lá, ou seja... Mas é o amor, né? É o amor pelo animal, a paixão. E a gente aprende isso também, viu, Antônio? Graças a Deus. E assim, eu sempre falo, quem tem cavalo não precisa de terapeuta. Antônio, eu adorei saber de tudo isso. Eu queria que você definisse em poucas palavras o que é, então, o Aracimo. O Aracimo, assim, eu sempre falo, é uma tradição com paixão. Legal. Esse é o meu resumo. Que resultou em toda essa trajetória linda e que o pessoal de casa, os apaixonados pelo cavalo quarto de milha, podem conhecer um pouco melhor, inclusive no nosso site starleilões.com.br, e vamos reforçar o convite para conhecer de perto essa seleção primorosa que o Antônio preparou. É Aracimo Star Leilões. Vai ter um bônus do Aracimo, qualquer grande prêmio que ganhar com animal comprado no leilão, vai ter um bônus de 50 mil reais. Opa! 30 para o proprietário e 20 para o treinador em qualquer um dos grandes prêmios, conforme está divulgado pela Star Leilões. Nossa, que maravilha, que presentão! É um incentivo que quero dar para os meus animais correr aqui em Sorocaba para mim poder assistir, para não precisar viajar para... Para não ter que ir para Mercosul, pegar avião para o Paraguai, para a Argentina, ver os cavalos correr. Essa foi boa, Antônio. Ai, Antônio, muitíssimo obrigada. Um abraço para sua esposa, para sua filha. A gente vai ter o prazer também de ter um depoimento delas aqui. Vai ser no Aras, né? Com certeza. O Marcelo vai trazer também, logo mais, ainda hoje, toda essa evolução, todo esse amor da família Simon com os cavalos. Manda um beijão para elas. Será dado, e muito obrigado a Star Leilões por proporcionar um pouco da história. Nossa, que legal. Podemos conversar meses a respeito do cavalo. Adorei saber. Também, muito obrigado. Eu me sinto cada vez mais, quando eu estou fazendo esse programa, viu, diretor, eu me sinto cada vez mais não solitária. Mulheres, eu vejo cada vez mais que não sou só eu. Você falou de que mulheres. respira, dorme e acorda, almoça e janta falando sobre cavalos. Eu tenho uma filha, a Bruna, que é minha incentivadora também, que ama muito os cavalos. Então, e minhas netas já estão viciadas. Se o cavalo perder aqui, elas choram, ficam bravas. Não tem jeito, gente, o negócio é sério. É isso aí mesmo, é pura emoção. Antônio, sucesso mesmo. Estaremos todos juntos nessa caminhada, né? Muito obrigado. Vai ser um sucesso. É Aracimo Star Leilões. Amém! E se é Star, é show! Hein? Já nota aí. Gente, rápido intervalo, na sequência tem muito mais. Não sai daí não, a gente tem muita coisa bacana no programa de hoje que tá pura emoção, pura história e com certeza valendo a pena. Até já! Há sempre um lugar para chegar, para conquistar e um futuro a idealizar. Nós estamos aqui para construir campeões e impulsionar resultados dentro e fora da pista. Já estamos de volta e eu aqui pronta para o leilão Simon, né, gente? O Aracimo já
captando aí toda a mensagem dos bastidores do leilão. E eu estava saindo ali da entrevista com o Antônio, eu vi uma pessoa, eu falei, não vou perder a oportunidade de falar com essa lenda viva, que é o Gaúcho está aqui. E olha, quando o Antônio estava falando lá dele, meu Deus, a gente falar do cavalo, quarto de milha, de corrida, e não falar dessa lenda que é o Gaúcho, é não falar, né, Antônio? Então, olha, muito obrigada, seu Edmar. Gaúcho, né, gente, para todos, mas que honra ter você aqui e a gente poder ter uma palavrinha sobre tudo que você significa para o quarto de milha, para a corrida, para os quartistas. É um prazer meu estar representando ainda com 80 anos, 81 Olha, anos, né? Representando o quarto de milha. É muita emoção, né, Gaúcho? É emoção. Agora, emoção nós já tivemos, eu e o Antônio lá naquela cabine, ele contando um pouco da história e logo de cara ele mencionou você, né? Que você teve esse papel tão importante. Obrigado, companheiro. Esse papel tão importante para o Ara Simon hoje ser essa referência e estreou aí com grandes vitórias até hoje, né? Até hoje, graças a Deus. É relembrado e lembrado com toda essa trajetória de sucesso, Gaúcho. Isso te emociona muito. Ele faz parte da história do Jockey Clube Sorocaba. Faz. O Canarim, né, o Aras Canarim, que sempre também foi essa grande referência, tá o Gaúcho lá também. Tem que ter até uma estátua lá depois do Gaúcho lá, viu, gente? E eu vou dizer mais. Já tem meus tríplices coroados, a estátua dele. Pois é. Tríplice coroado. Tríplice coroado. Tricampeão tríplice Sabe o que é isso, gente? É muito. Ele teve 3 tríplices coroados. 3. Quer dizer, é um feito, Gaúcho. Você tem noção da importância disso tudo? Eu tenho esse quadro em casa. Desculpa. Imagina, é muita emoção, né, muita Antônio? emoção, né? Ele traz uma emoção tão forte que o Gaúcho com 81 anos, com 81 anos agora, ainda não acostumou. Não acostumou. A emoção é sempre eterna. Que coisa, né? O Antônio, e que história linda, né, que o Gaúcho tem. O Gaúcho, ele quer dizer assim, ele faz parte da história do Jockey Clube Sorocaba, que foi o único, até hoje, que criou 3 tríplices coroados. Apollo, não existe. Nordic e Mogambo. Não existe na história. Não existe Depois na história. Depois de quantos anos tivemos tríplice colorado novamente? Ele fez 3. Nossa, então isso é muita coisa. Não de arrepiar. Não é por acaso que ele se emociona. Não é mesmo. Até a gente. Quer dizer, imagina o filme que passa na cabeça do Gaúcho quando ele tem esse reconhecimento, quando as pessoas contam isso. Porque eu acho que nosso papel, inclusive o papel da Star Leilões, é passar essas histórias. O que tem por trás dos leilões? Tem Gaúcho, tem Antônio Little Simon, tem o Ara Simon, tem pessoas que fazem do cavalo uma história de vida. Então a gente hoje, a nossa salva de palma é para o Gaúcho, gente. Muito obrigada, Gaúcho. Obrigado. A vida do Gaúcho foi sempre só cavalo. Exato. Foi jockey, depois treinador, aí criador. Ele viveu, criou os filhos, que o cavalo também é uma coisa que dá muito emprego, dá muito sustento. Sim, muito importante falar isso, Antônio. A indústria do cavalo emprega mais que a indústria automobilística. Se você pegar o ponta a ponta, então o cavalo tem seu mérito em todos os sentidos. Em todos. É isso aí. Tantas emoções. Nosso amigo velho se emociona. Antônio, o coração obrigada. tá forte. Tá coração forte. tá forte. Coração tá que não aguenta não. Não, e ele tá bem, né, Antônio? Graças a tá Deus. Muito bem o Gauchão. É uma fera. Tá bem. Olha, então a gente vai encerrando a participação por emoção do Gaúcho aqui junto com o Antônio. E a gente volta ainda com muito mais no programa de hoje. Porque você já sabe, né? Se é Star, é show! E que bom que você continua com a gente, conhecendo um pouco mais sobre o Jockey Clube de Sorocaba. Esse lugar que respira velocidade. O quarto de milha, a grande estrela desse berço, desse celeiro, né, gente? E aqui é um lugar muito típico
dos grandes jockeys que quando ganham, quando perdem, não tem jeito, tem que passar por aqui. Aqui que eles fazem o peso, né? Se estão dentro do padrão daquele tipo de corrida do dia. Interessante, né? E olha, tem muito mais no nosso programa de hoje, então não sai daí não, que o Estar na Estrada tem muito mais. A linha de produtos Lone Star traz inovação ao mercado nacional. Conta com adesivo nasal, que proporciona melhora na capacidade respiratória do animal, pois adere na área mantendo livre a entrada e saída de ar. Isso diminui a sobrecarga nos pulmões e favorece o rendimento do animal. O adesivo nasal Lone Star é o único personalizável no Brasil. Aqui por fora, Mizisal, os dois se destacam no pelotão, por dentro o Royal Records e levando a luta, Mizisal aqui por fora, a disputa é maravilhosa, lá por dentro o Royal Records, aqui por fora. Os protetores de boleto e curvilhão traz uma solução prática para proteger a região, já que alguns cavalos se machucam com seus próprios movimentos durante os treinos ou competições, onde a ferradura de um membro se choca com o outro, causando ferimentos. Protegendo a área, garantimos mais conforto e desempenho ao animal. Adesivo nasal Lone Star. O segredo está na ponta do focinho. Alô pessoal, tudo bem? Passando aqui para convidar você para este grande leilão do Ara Simon, marca LS do nosso grande amigo Antônio Lírio Simon. Uma tropa selecionada, tropa vencedora no Brasil, no Paraguai, em todos os países da América do Sul. Se preparem, porque a genética é da melhor possível e animais de excelente qualidade. Eu conferi a potrada, um melhor que o outro. Lá no Jockey Clube de Sorocaba, lá no Tatersal, leilão presencial. Estão todos convidados. Venham fazer parte desta grande festa, o primeiro leilão Ara Simon. Se é Star, é show! É isso aí, Fabi! Estamos aqui com Antônio Lírio Simon, aqui no Ara Simon, em Arujá, um espaço maravilhoso. Ele que hoje mora aqui no Aras, quer dizer, o escritório aqui dentro, ele acompanha todo dia. Simon, primeiro leilão lá no Tatersal. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Star Leilões. Um abraço a toda a equipe da Star Leilões. Será o meu primeiro leilão Ara Simon, Antônio Lírio Simon, no Tatersal do Jockey Clube de Sorocaba. E como o Marcelo falou, eu não pude morar no Aras, eu trouxe o Aras para minha casa. Hoje eu trabalho ao lado da minha casa, junto aos meus cavalos. Onde era uma cocheira, eu transformei meu escritório. E assim o amor pelos cavalos, a tradição pelos cavalos. E como diz o Marcelo, é o olho do dono que engorda o porco. A gente olha, aqui no meu caso, é o olho meu que engorda o cavalo. E que faz por outros campeões, é exemplo da grande Tereza, grande sensação do torneio início. Seu Antônio, estamos bem acompanhados as grandes matrizes da sua história. Então, a minha história começou com a Carol Fly, uma égua que está ali no piquete, há 20 anos atrás, ela nasceu lá no Aras Canarim, primeiro animal que eu adquiri. Aí na sequência, eu mantenho ela até hoje, por amor ao animal, por amor ao cavalo, ela só me deu alegria, produziu muitos craques. Vou contar uma história dessa égua aqui, que é a mãe da Notícia Lake, do Otto Lake. Essa égua só não foi vendida porque ela no piquete, uns dias do leilão, ela entortou a mão, ela quebrou a mão. Aí ela ficou, como quis o destino, é a minha melhor produtora. Ela produziu Otto Lake, Notícia Lake, Preferida Get, só produziu craques até hoje. É, meus amigos, Henrietta Only HWS, que máquina, hein, seu Antônio? São os destinos, né? Quiseram os deuses do turf que ela se tornasse uma grande matriz. A Isa Dream SLN aqui, ó, do seu Sérgio, da dona Lulu de Noguês. Eu conheci ela pretinha, gente, tá linda, maravilhosa. Agora, seu Antônio, os grandes raçadores acasalando nessas matrizes comprovadas. É assim, a gente procura essa égua mesmo, a Isa Dream, eu comprei numa liquidação do Starland, outra, recriei
estreiei ela com a vitória. Na segunda ela se acidentou, não pude mais correr, mas eu gostava muito da genética, gosto da genética. E foi comprovado, eu acasalei ela com Granite, deu, com o Gold Medal 10 deu, o Desírio deu. Então com qualquer garanhão ela acasala bem, me deu só alegria. Então a genética pensada, que nem aqui tem Nordic, tem Sign to Fly, Granite. Nós estamos sempre estudando e tentando acertar o melhor. E damos sorte, e tiramos muitos craques. Bom, o Ara Simon vai chegando aí para mais de 20 anos, na excelência, na criação, claro, errando, mas sobretudo acertando, perseverando. Vocês chegaram num alto nível de excelência. Assim, hoje acho que a paixão, a tradição e o acompanhamento, o amor que a gente tem pelos bichos, a cada dia a gente tenta melhorar. E o mercado é cada vez mais competitivo. Então, nós procuramos fazer tudo que o cavalo precisa para chegar no limite. E temos, graças a Deus, muito êxito. 8 anos consecutivos quebrando recorde no Paraguai, na Argentina, ganhando grandes prêmios de Sorocaba. Ano passado ganhou o Derby, esse ano já estreiei ganhando o melhor tempo do torneio início. E assim, se Deus quiser, muitas vitórias virão. Que assim seja. Amém. Agora, seu Antônio, a família Simon que veio da Alemanha, os seus primeiros, os homens que abriram toda essa história dessa família aqui no Brasil, ligada ao cavalo. A minha origem é ligada ao cavalo, tanto é que com 1 ano de idade eu fui presenteado, como no Rio Grande do Sul, falo com um petiço, cavalinho pequeno. Então desde que eu me conheço por gente, eu tive envolvimento com cavalo. Meu avô foi um dos fundadores da cidade, Alecrim. O primeiro pé de laranja que plantou foi ele. E entravam por meio dos matos com carroça de cavalo. O transporte era a cavalo, na carroça e no lombo do cavalo. Então a minha origem, hoje assisto as séries, eu vejo, eu lembro um pouco. Eu conheci essa história, eu vivi essa história, não conheci, eu vivi essa história. E agora, aí essa a ligação que a gente tem com o cavalo. Ô, seu Antônio, para a gente finalizar, sozinho a gente até chega, mas bem acompanhado é muito melhor a nossa caminhada. E 2 grandes parceiros no leilão. Sim, temos 2 grandes parceiros, o Marco Sá e Fred, do Rancho Horizonte, e com animais Granite Lake, Red White Cartel e Corona Formi. 2 grandes amigos, 2 grandes criadores, e assim teremos um leilão com poucos animais, mas com muita qualidade. Muito bom, meus amigos, o que há de melhor em todos esses anos, eu arrisco a dizer, é a melhor geração já criada pelo Ara Simon. E sim, seria, no meu entendimento, a cada ano a gente tem que se superar. Todo momento a gente quer se superar. E é a primeira geração que eu acompanho pessoalmente. Então eu acredito que virão melhores, mas é a melhor que eu já fiz até hoje. Muito bom. Atenção, porque terá pré-lance. Estamos estudando aqui um lote surpresa. Se prepare, convide os amigos do Turf, por favor. No Tartarsal do Jockey Clube Sorocaba, leilão presencial. Os animais, quem quiser visitar, já estão em Sorocaba, na nossa cocheira. Vai ser um grande evento em parceria com a Star Leilões. Se a Star é show. É isso aí, Ara Simon criando qualidade. Como ele falou, se a Star é show. É show. É isso aí, Fabi. E agora vamos conhecer um pouco mais do lado feminino do Ara Simon. E ao meu lado aqui o seu Antônio, com a sua senhora, a querida Sofia. Sofia, muito importante o cavalo na vida de vocês, o cavalo que une a família, esse ser maravilhoso. Eu costumo dizer que quanto mais perto do cavalo nós estamos, melhores seres humanos nós nos tornamos. Ah, isso é verdade. E o cavalo faz parte da vida de vocês desde sempre? Desde sempre. Seu Antônio já nasceu no cavalo. Agora, Sofia, esse homem não tem final de semana, não tem horário, todo dia falando de cavalo. Só o cavalo. Chega de viagem, a primeira coisa que ele vem ver é os cavalos. Isso é maravilhoso. Agora, tem as meninas que gostam também, especialmente a Bruna, que é veterinária, tem a Marcela e a Gabi, os netos agora também. E parece que uma já tem uma inclinação. Já tem. A Nicole, a menorzinha. A Giovana também gosta. Mas, inclusive, elas têm cavalo. Cada uma já tem seu cavalo. Então, se Deus quiser, vai continuar esse legado, essa história. Essa história do cavalo. Sofia, muito importante a mulher
amiga, parceira. A gente sabe que muitas vezes um choro do homem, só a nossa parceira, a nossa companheira tem. E parabéns pela garra, pela força, porque não é atrás de um grande homem, é ao lado de um grande homem, dando força e apoio. Uma mulher, existe sempre uma mulher. Eu quero que você deixe um recadinho, eu não queria falar, mas se desenrolando bem aqui, que deixe um recadinho para as mulheres que apoiam os seus maridos, que gostam do cavalo, especialmente do turf e do cavalo quarto de milho. Adoro trabalhar no Aras e é um ambiente maravilhoso. Adoro esses animais maravilhosos, lindos. Agora também a gente sabe, são quantos anos de união? Quase 40, quase 40, né? 40. E se Deus quiser que venham os próximos mais 40 anos. Cheio juntos. de cavalos. E uma declaração pro Toninho agora aí, ué. Pode ser um beijinho, então, um beijinho para encerrar. Aê! Ara Simon criando qualidade e a importância dessa mulher, realmente o trabalho dos bastidores. É uma família muito querida. Seu Antônio, que bom, né? Ter a esposa sempre apoiando, as filhas, os genros também e principalmente o carinho e o amor dos netos. Com certeza, aqui nós criamos um espaço, além do nosso local de trabalho, um espaço agradável. A gente convive o dia a dia com os cavalos, com os filhos, com os genros, com os netos, as netas. Todo mundo convive aqui, tanto que o escritório aqui era uma cocheira num cavalo. Tocamos os nossos negócios junto com os nossos cavalos, que é a nossa paixão. Isso é maravilhoso. Agora, Sofia, você consegue dizer pra gente o quão bem o cavalo faz pro seu marido e pra sua família? O cavalo é maravilhoso na vida dele. Se não tivesse o cavalo, eu nem sei. É a coisa que ele mais gosta, que ele ama. É adrenalina pura. É tudo. E em termos de negócio, a senhora ajuda também? Dá algum conselho? Dá um apoio? Como que é? A gente dá, né? Mas não aceita muito. Né? Mas a gente tá sempre ao lado. Isso é importante. Muito bom, meus amigos. Cavalo é família, é união, é amor. São Antônio é muito querido. Parabéns. Agora, é tradição, como o senhor bem falou. Já não tem mais o seu pai, mais sua mãe, mas eu tenho certeza que esse amor, esse afinco com que o senhor trabalha e vai deixando esse legado para seus filhos e também para a nova geração dos netinhos. Mas com certeza. Com certeza, até me emociono, lembrar da minha mãe, do meu pai. E eles teriam muito orgulho do que a gente está fazendo. Estão tendo, né? Estão vendo. Amém. Isso é maravilhoso. Bom, a gente encerra com esse casal muito especial, desejando a todos muita saúde, muito sucesso e, claro, viva a família. Essas bênçãos que Deus nos dá, que só o amor consegue fazer com que a gente transcenda. Ara Simon! Criando qualidade! E o Estar na Estrada de hoje vai ficando por aqui com esse gostinho de quero mais, né? Quanta coisa a gente pôde aprender, conhecer, saber. É tão bacana esse conhecimento. Mas você sabe, assim como toda a estrada, o nosso programa não tem fim. Tem muito mais que a gente vai estar fazendo ao longo dessa jornada. E eu convido sempre você a estar com a gente. E você pode acompanhar tudo também pelo nosso site, starleilões.com.br. A gente espera por todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau, tchau! Que bom que você continua com a gente hoje. Desculpa. Olha isso, o salto. Vou mandar a fatura lá pro Lucas. Olha só. Olha só. Tudo
pelo cavalo. Muito obrigada, seu... eu esqueci, seu Edmar ia falar seu gaúcho.